Fala, meu aluno, professor Tiago Amena, professor de língua portuguesa, e a dica de hoje diz respeito ao dígrafo. Vamos estudar o dígrafo da língua portuguesa. Vamos dar início pelo dígrafo vocálico. Bom, existem dois dígrafos na língua portuguesa, o dígrafo vocálico e o dígrafo chamado consonantal. Antes de mais nada, o que significa dígrafo? Dígrafo, duas grafias, isto é, são duas grafias que produzem apenas um único som. Não se esqueça disso. Tanto o dígrafo vocálico como o dígrafo consonantal haverá apenas duas grafias produzindo um único som. Um som apenas. O dígrafo vocálico recebe o nome dígrafo vocálico pois começa com uma vogal. Já o dígrafo consonantal recebe o nome dígrafo consonantal, pois começa com uma consoante. O dígrafo vocálico vai surgir por meio da seguinte sequência. Nós temos vogal mais M de mamãe ou N de neném. Sempre que virmos esta sequência, vogal mais M de mamãe ou N de neném, nós estaremos diante do dígrafo vocálico. Porém, existem alguns detalhes importantes. Se estiver no início ou no interior da palavra, qualquer vogal, A, E, I, O, U, e na sequência M de mamãe ou N de neném, vão caracterizar o dígrafo vocálico, no início ou no interior da palavra. Porém, quando estivermos no final da palavra, lá na última sílaba, lá no final da palavra, repare que apenas a vogal I e a vogal U, na sequência M ou N, é que irão caracterizar o dígrafo vocálico. Então você já percebeu que a minha atenção deve ser redobrada quando eu estiver analisando o final da palavra. Vamos observar algumas palavras. A palavra jardim, divisão silábica, jardim. Repare a última sílaba, apareceu IM. IM ao final caracteriza dígrafo vocálico. Com I é dígrafo vocálico ao final. Então vou colocar aqui DV, dígrafo vocálico. Repare a palavra álbum, duas sílabas. A última sílaba apareceu o M. O M ao final também caracteriza dígrafo vocálico. Com a vogal U ao final, na sequência M ou N, eu chamo de dígrafo vocálico. Vou colocar aqui DV. Repare a palavrinha sim. Sim é monossílabo. Se é monossílabo, o próprio vocábulo caracteriza o final. Repare que existe apenas uma sílaba e este IM constitui o final da sílaba. Então isto aqui já é o final. Não se esqueça disso. Havendo apenas uma sílaba, você considera o próprio final. Já é o final da sílaba. Então este IM está no final da sílaba, estando no final com I é dígrafo vocálico. Vamos colocar aqui DV, dígrafo vocálico. Repare a palavra ambulância. São 4 sílabas. Na primeira sílaba apareceu a sequência A mais M. No início ou no interior da palavra, não há o que discutir. Haverá sempre um dígrafo vocálico. Então aqui nós temos um dígrafo vocálico, com qualquer vogal. Ambulância, na terceira sílaba, mais uma vez apareceu AN, N de neném agora. No início ou no interior da palavra não há problema algum, então nós temos aqui outro dígrafo vocálico. Repare a palavrinha combate. Combate, com, está no início, apareceu a sequência OM. OM pode, no início ou no interior da palavra, então eis aqui outro dígrafo vocálico. Porém, quando nós virmos A, E, O ao final da palavra, você já sabe que dígrafo vocálico não pode ser. Observe a nossa tabelinha do dígrafo vocálico. No final, apenas com I ou com U. Quando virmos A, E, O ao final da palavra, eu não posso ter dígrafo. Então, terei o quê? Ditongo decrescente nasal. Sempre que virmos A, E, O
quando eles estiverem seguidos de M de mamãe ou N de neném ao final da palavra, nós estaremos diante de um ditongo decrescente nasal. Por que nasal, Tiago? Porque M de mamãe e N de neném, depois da vogal e na mesma sílaba, são sinais de nasalização. Sempre que virmos M de mamãe ou N de neném depois da vogal e na mesma sílaba, nós estaremos diante de um sinal de nasalização. Então, todas as sequências caracterizadas pelo dígrafo vocálico, seja no início, no interior ou até mesmo ao final, serão sinais de nasalização. Assim como AM, AN, EM, EN, OM, ON, ao final da palavra, também serão sinais de nasalização, o M de mamãe e o N de neném. Não é à toa que recebe o nome de ditongo decrescente nasal. Observemos aqui a palavrinha mão. Repare, 2 sílabas, apareceu AM ao final. Opa, AM ao final não pode ser dígrafo. Não sendo dígrafo, eu já sei o que é. Ditongo decrescente nasal. DDN, ditongo decrescente nasal. Observe a palavra plâncton. Apareceu ON ao final. ON ao final não pode ser dígrafo vocálico, mas eu já sei o que é. Vai ser ditongo decrescente nasal. Se estiver no início ou no interior da palavra, eu já sei que vai ser dígrafo. Por exemplo, este AN aqui, ó, repare, no início ou no interior da palavra, vai caracterizar o dígrafo vocálico. Bom, cuidado com alguns vocábulos, como, por exemplo, o vocábulo trem. Trem é monossílabo. Já disse a você, quando vemos um monossílabo, ali já está o final. Eu analiso como se fosse o final, pois é o final da sílaba. Então, ao final apareceu EM. EM ao final não pode ser dígrafo. Já sei o que é. Vai ser ditongo decrescente nasal. Vou colocar aqui DDN. Quando eu, a partir deste monossílabo trem, acrescento um sufixo diminutivozinho, processo de formação, derivação sufixal, em que eu acrescentei um sufixo diminutivo e formei o vocábulo trenzinho, muito cuidado. O M de mamãe se reduz a N de neném. É uma adaptação que a palavra sofre. E aí, quando eu percebo a divisão silábica, eu tenho trenzinho. O que apareceu aqui? Um E e um N. Se você não estiver atento, você vai chamar este EN de dígrafo vocálico, porque você vai usar a tabela e vai trazer à memória que o E seguido de N no início ou no interior da palavra é dígrafo vocálico. Porém, eu não posso deixar de lado a palavra de origem. Trenzinho é uma palavra derivada de trem. Trem é a palavra primitiva, é a palavra que dá origem a outra. Então, se antes do processo de formação eu tenho ditongo decrescente nasal, quando eu acrescento o sufixo, continua sendo este EN ditongo decrescente nasal. Observe, uma boa pegadinha para cair numa prova. A maioria pensa em dígrafo vocálico por causa da sequência vogal mais N. Mas esta sequência aqui vem de uma palavra em que, na sua origem, a análise é feita como ditongo decrescente nasal e isto permanece. A mesma coisa acontece com bom. Bom é monossílabo, terminou em OM. OM ao final não pode ser dígrafo, vai ser ditongo decrescente nasal. Aí eu acrescento sufixozinho, bonzinho. O M de mamãe vira N de neném, mas aquele ON continua sendo ditongo decrescente nasal. Então fique atento às palavras que passam por este processo de formação, denominado derivação sufixal, em que você acrescenta o sufixo. Repare a análise antes do acréscimo do sufixo. Tudo bem? Bom, temos ainda o dígrafo consonantal. Dígrafo consonantal, existem dois grupos. O grupo, melhor dizendo, dos dígrafos que não podem ser separados e o grupo dos dígrafos que devem ser separados. Repare que estes
RR, SS, SC, S6 cedilha, XC, eles devem ser separados no momento da divisão silábica. E este grupo, ó, GU, QU, LH, NH e CH, eles não podem ser separados no momento da divisão silábica. Então nós temos aqui a divisão silábica do vocábulo carro, o dígrafo RR, duas grafias produzindo um som só, o som de um R apenas. Ó, repare que há uma divisão, um R de um lado e do outro, em sílabas diferentes. Nascer, o SC produz apenas um som, então aqui o SC é dígrafo consonantal, deve ser separado, S em uma sílaba e o C em outra sílaba. Exceção, cuidado com a grafia de exceção, é assim que se escreve exceção, com C e cedilha, nada de dois S. Repare que o X separou, ó, ele se separou do C, exceção, XC, duas grafias produzindo apenas um som. E agora alguns exemplos de dígrafos que não podem ser separados. Calha, ó, o LH permanece na mesma sílaba. Ninho, o NH também permanece na mesma sílaba. Chuchu, CH, CH, ambos na mesma sílaba, pois CH não pode ser separado. Cuidado, não se esqueça de que para seu dígrafo tem de haver duas grafias produzindo apenas um som. Você observou aqui que o SC caracteriza dígrafo consonantal, mas vai ser dígrafo consonantal quando houver apenas um som. Quando eu digo escada, existe o S e o C, mas o S produz um som e o C produz outro som, logo aí não pode ser mais dígrafo. Então eu vou dar uma dica a você. No caso do SC e no caso do XC, vai ser dígrafo consonantal quando após o C surgir a vogal E ou a vogal I. Exemplo, ó, exceção, após o C surgiu o E. Nascimento, após o C surgiu o I. SC, E ou I. XC, E ou I, que irão caracterizar o dígrafo consonantal. Mas em vez de você ficar decorando estas coisas, o ideal é perceber a pronúncia correta. Não se esqueça de que a pronúncia tem de ser correta. Se houver duas grafias produzindo apenas um som, dentro destas que você está observando aqui, você vai chamar de dígrafo consonantal. Tudo bem? Bom, eis a nossa dica. Não se esqueça de tudo isto que nós falamos. Português é bom demais. Um forte abraço e até a próxima. Fala, meu aluno, se você gostou deste vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e compartilhe com seus amigos. Valeu!